E aí, mais um Quarta para 2 começando, agora final de temporada, já acabou a temporada regular, agora é só Super Bowl, Pro Bowl aí, todo mundo aí assistindo esse jogaço aí emocionante que sempre é, esse grande evento que mas enfim, temos o Super Bowl aí, Super Bowl totalmente surpreendente, a gente falou durante a temporada, né, que era uma temporada surpreendente, começou ali com o Giants, por exemplo, ganhando alguns jogos, né, estranhos, o Jets também ali, e aí a gente viu o Seattle desde o comecinho ali, falando, pô, Sam Darnold, a gente não sabe, esse time aí, não sabemos como é que vai ser, mas foram ganhando, e do mesmo lado ali o Patriots, né, não tem Gog, tá primeiro ano aí do Mike Vrabel, ganhando aí, tinha um calendário mais fácil, mas teve uma vitória boa ali contra o Bills, depois perdeu, mas foi ali também ganhando, chegando no Super Bowl, e acabou que os dois vão se enfrentar no Super Bowl, que pra mim, assim, se começasse a temporada, né, e me falasse Patriots e Seattle Seahawks estão no Super Bowl, seria uma maluquice pra mim, mas é isso, né, Daniel? Aconteceu. Aconteceu, Heitor. E assim, eu vou... Primeiro, e aí, beleza, né? E aí? Como você tá? E, cara, é o seguinte, eu vou dar uma resposta, assim, bem simples e objetiva desse Super Bowl. Cara, esse Super Bowl vai ser uma merda. É o que eu acho. Assim, cara, olha quem chegou. Assim, pra mim, é o pior Super Bowl dos últimos 20 anos. Assim, quem chegou lá, assim, ó. Primeiro de tudo, os times que chegaram, Patriots e Seattle. Eu não gosto desses dois times, tá? Mas não é nem por essa questão que vai ser o pior, a questão é quem chegou. Mano, Drake May, Sam Darnold, eu não tô falando que eles são horríveis, mas eles não são, assim, são caras, assim, totalmente médios. Nota 7. Assim, não chegou um quarterback espetacular, sabe? Tipo assim, cara, você pega os últimos 20 anos, assim, os duelos que já teve no Super Bowl, é aquilo que eu já falei há umas semanas atrás. Parece que esse ano não teve talento. O talento não chegou. Quem chegou foi a disciplina, né? Porque, assim, dois caras que foram carregados pela defesa, na maior parte do tempo. O Drake May, se você for ver, né, o que ele jogou nos 3 jogos playoff contra o Chargers não fez absolutamente nada. Fez 3 pontos, né? E a defesa matou o coitado do Justin Herbert. Ele nem precisou fazer uma partida espetacular. Contra o Texans, idem, né? O cara que lança 4 interceptações no primeiro tempo nem merece ganhar o jogo, né? Que foi o que o Stroud fez. Então, assim, a defesa acabou com o Stroud e o Drake May ali, feijão com arroz, e garantiu o jogo. E esse jogo horroroso, esse 10-7 horroroso aí do Denver Broncos, né? Cara, final de conferência, Drake May contra o Jason Stidham. Que coisa terrível, coisa tenebrosa, sabe? Então, assim, e mesmo que fosse com o Bo Nix, tá? Porque eu também não acho o Bo Nix, assim, um cara tão espetacular. Eu acho que o Bo Nix, assim, ele tá numa engrenagem muito boa, uma engrenagem excelente que o Sean Payton, que é o técnico principal dos Broncos, fez pra ele. E só que o Sid não conseguiu chegar e, enfim, pode abrir o jogo, porque depois eu quero voltar nesse ponto aqui dos últimos 20 Super Bowls, de duelo de quarterback aqui, porque, cara, assim, é tenebroso você pensar que você vai assistir Drake May contra o Sam Darnold. É tenebroso, assim, inacreditável. Sabe? Assim, quem a gente já viu disputando o Super Bowl, e assim, eu te falo, o sentimento agora pessoal, cara, eu tô totalmente desmotivado, desgostoso, eu tô assim, pra esse Super Bowl, velho. Eu acho que assim, vai ser o pior, assim, ó, eu nunca, de todos os Super Bowls que eu já assisti mais de 10 Super Bowls. Assim, o primeiro que eu assisti foi o Joe Flacco e o contra o Colin Kaepernick, né? Pois que já é um duelo. Já era, assim, exatamente, assim, esse Drake May e Sam Darnold superou esse aqui. Superou, assim, esse Joe Flacco e Colin Kaepernick, que foi bem questionável, cara, superou. É inacreditável. É bizarro, assim. Ao todo, eu já assisti o quê? Acho que são 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. É o 13º Super Bowl que eu vou assistir. E esse daí, cara, sem dúvida, é o pior de todos. Mas enfim, pode abrir o jogo aí, porque eu tenho bastante coisa pra falar ainda. Vamos ver aí como é que vai ser, né, esse jogo. Pode ser um jogo aí pra história, né? Quando o Tom Brady, por exemplo, foi ali pro Super Bowl, foi a primeira temporada, ninguém conhecia ele, né? Então pode ser aí, mas a gente já conhece um pouquinho do Drake May e do Sam Darnold, né? Mas vamos ver aí. Mas falando aí do jogo mesmo, Patriots e Denver Broncos, como o Patriots foi, né?
até pode falar o caminho foi meio duvidoso mesmo, o caminho, mas eles não têm culpa, né? A NFL foi dando caminho pra eles e foi colocando, e eles foram ganhando os jogos. E aqui um 10-7 aí pro Patriots, fora de casa, com o Denver Broncos. O Broncos aí começou jogando bem até, o Jared conseguiu fazer alguns passes, né? Mas é aquilo, né? Quarterback, quando treinou, as jogadas que treinou, consegue jogar bem. Mas ele teve bastante dificuldade ali quando precisou tomar decisões ali por ele, né? E ficou bem claro naquele fumble. A interceptação também, enfim, teve bastante erro. Eu acho que foi um pouco ali do peso. Mas eu acho que o Sean Payton ali, né, na quarta descida, por exemplo, ali no primeiro tempo, né? Finalzinho do primeiro tempo, ele já sabia que ia nevar, então ia pontuar seria difícil. Né? Você tem um quarterback reserva, eu acho que ir para uma quarta descida, não chutar o field goal, né? E o Patriots teve muita dificuldade ali no jogo, né? A defesa do pass rush, na verdade, né? Do Denver Broncos estava pressionando muito o Drake May, e o Drake May com pressão tem dificuldade, parece. Já é o segundo jogo contra o Texans, também teve esse problema, e o ataque parece que trava um pouquinho, e enfim, eles estavam ali com uma situação favorável, poderia vir 10 pontos e segurar um pouquinho, né, e poderia acalmar também o Jared Sheehan, talvez ele não pagasse tanto de herói, né, mas é isso, tomou decisão, não passou e perdeu o jogo, né? Cara, exatamente, assim, sobre isso, né, exatamente isso que você falou. Pô, velho, os caras têm uma dificuldade de empilhar ponto na NFL. É bizarro isso. Cara, vai lá e pontua. E assim, a neve não pegou os times de surpresa, porque eles já sabiam que em determinado momento ia começar a chover, ia começar a nevar. Então assim, cara, começa a empilhar ponto, porque daqui a pouco você não vai mais conseguir. Vai ficar muito mais difícil. Você tá com o quarterback reserva, exatamente isso que você falou. E pra mim, cara, assim, o Stidham, ele provou por que ele é reserva. Ponto. Ele provou por que ele é reserva. Por que ele não tem condição de... Esse era o jogo pra ele chegar e aparecer e fazer o que precisava. E aquele lance, aquele fumble, né? Que ele... Cara, e é bizarro que você olha no lance ali, ele viu que assim, já tinha um monte de gente na cara dele, ele não ia conseguir mais encontrar. Ele ameaçou lançar, né? E é engraçado que eu fiquei assistindo durante o jogo ali ao vivo. Falei, meu, joga essa bola fora. Ele não jogou. Ele simplesmente correu pra trás, já tinha alguém mais pressionando ele ainda mais. Ele se livrou de um jeito tão bizarro que a bola foi pra trás, mano. E virou um fumble. Entendeu? Então, assim, e aí, enfim, assim, o Stidham provou porque ele é reserva. E é isso, né? O Denver Broncos poderia ter aberto 10-0. E é isso, teria dado uma outra tranquilidade, talvez o jogo seria outro, né? Porque assim, cara, você tá jogando assim, isso que eu acho bizarro, mano. É você pegar e olhar a sua situação. Cara, você tá numa final, você tá a um passo do Super Bowl, você tá jogando em casa, você tá. A neve vai começar, você tá com reserva, do outro lado tem uma defesa muito foda. Então, assim, cara. O cara que é malandro, se você der uma chance pro McDaniels, né, e pro Vrabel, eles vão tentar. Exatamente. Entendeu? E até uma coisa que você. Sim. E assim, depois que eles passaram à frente, cara, o Denver Broncos fez absolutamente mais nada. Tipo assim, os caras viraram nesse. Porque o jogo tava 7-3. E eles fizeram. Peraí, tava 7-3? Acho que tava, né? Não, o jogo na hora do fumble. Não, tava 7-0 naquele jogo. Tava 7-0. Pode ser. Isso é verdade. Isso é. E aí, então, exatamente. Então, assim, cara, você vê que o Broncos não conseguiu mais pontuar nada. Tipo, o Stidham acertou um passe bonito no começo do jogo, né? Um passe longo. E foi só, tipo assim, ele mostrou tipo, que ele é o reserva e que, cara, ele vai continuar sentado ali no banco, porque sim, né? Porque ele não consegue. Então, assim, é bizarro. E só um outro comentário que você abriu falando da questão do Patriots, eu acho assim também, a tabela deles, sim, foi mais fácil. Isso ajudou demais. Mas o fator Mike Vrabel, porque, tipo assim, ó, se fosse outro head coach não tão bom aí, talvez não teria conseguido chegar com o Patriots tão longe. Talvez ele teria se embananado no meio do caminho. Mas assim, cara, o Mike Vrabel simplesmente ele montou uma defesa e assim, o que ele era no Titans,
ele tá sendo no Patriots. É tipo assim, ó, safado não vai entrar, safado não passa por mim. Que a gente brinca que o Mike Vrabel, ele é o porteiro dos safados. Porque time sem vergonha, time que não vem lá e rebenta com ele, cara, não passa. Se o time for mais ou menos, se o time for meia boca, não passa, velho. Se for um quarterback que é meia boca, vai passar pela defesa do Mike Vrabel, entendeu? E eu acho que, inclusive, esse é o ponto que talvez ele consiga vencer o Super Bowl, que é travar a questão ali do jogo terrestre e fazer o Sam Darnold passar a bola, né? Porque, assim, eu até confesso que, assim, ó, o Sam Darnold, ele tem jogado um pouco melhor, né, do que nos outros anos, do que eu espero dele, só que eu ainda tenho aquela sensação, o Sam Darnold vai fazer uma merda em algum momento. Eu fico esperando as 2 interceptações dele no jogo, a pick six, alguma coisa que o cérebro dele trava, ele faz uma merda absurda e acaba com o jogo do time dele. Então, assim, eu tenho a sensação de que isso aí só tá adiando. Eu achei que ele poderia fazer com o São Francisco, não fez. Eu achei que ele poderia fazer... Eu até achava que ele ia fazer mais com o Rams, e ele também não fez. Vamos ver. Mas, assim, sinceramente, o Patriots tá aí por conta do Mike Vrabel também. Né? Porque, cara, ele é um cara que ele chega, bota a cultura dele dentro da franquia. E é isso, cara. Assim, basicamente, o Robert Kraft lá, o GM, pegou as chaves da franquia e falou, tô, agora é com você. E o Mike Vrabel tá fazendo o que é necessário e o cara, primeiro ano dele, ele chega no Super Bowl. Ele pega um pouco, né, da cultura do time que eles estavam querendo matar, que era do Bill Belichick, né? O Robert Kraft estava com muita essa ideia, mas agora, depois de um ano sem, eles voltaram a encontrar um cara que traz... Ele, claro, não é o Bill Belichick, mas ele já trabalhou e ele tem um pouco, né, do Bill Belichick. E o Patriots, assim, né, de questão de coaching staff, tem muita experiência, né, pra esse Super Bowl, né? Isso que é o que pode ser o fator, porque vai ter 2 semanas para se preparar, né? E é só esse adversário. O Sam Darnold vai ser visto ali várias vezes, né? Durante ali as reuniões, né? Toda a defesa do Patriots vai saber. Então, vamos ver como é que vai ser. A preparação aqui pode ser um fator chave pro Super Bowl do Patriots, né? E, pô, preparação, esse time tem muita experiência. Josh McDaniels aí tem 3 Super Bowls como coordenador ofensivo, acho que é 3. Então, assim, pô. Mike Vrabel tem 3 também, tá? Pois é. Ele ganhou. O Mike Vrabel, ele era linebacker. Se eu não me engano, acho que ele era camisa 50, se eu não me engano. Exato, mas ele é linebacker que jogava no ataque. Ele teve bastante taus também aí. Com o Tyrande, é bizarro, né? E ele... Então, assim, cara, e ele é da época, porque os 3 Super Bowls que ele ganhou foi com o Tom Brady, né? E 2002, 2004 e 2005, que foi a época que o Belichick também tava lá. Então, assim, cara, provavelmente ele aprendeu muito com o Belichick. Ele sabe essa semana, né? Ele conhece muito bem essa semana. Exatamente. Assim, essa semana ele já jogou várias vezes, né? Muito mais do que muito cara na NFL, ou até mesmo caras que passaram. Então, assim, ele sabe como chegar lá, né? E assim, cara, é aquilo que a gente fala, né? Da árvore de head coaches. Porque sempre tem um cara assim, tipo assim, por exemplo, o Belichick, que é um cara que é uma referência de head coach. E aí você já começa a ver as ramificações, né? Que o Mike Vrabel, ele é um cara que veio dessa árvore aí, né? Então, assim, ele é um cara que, assim, provavelmente, ele vai continuar, assim, o Patriots, a questão o Patriots, ele vai continuar brigando nos próximos anos. A minha questão só a gente, muito provavelmente, eu imagino, a gente não vai ver outro playoff sem Mahomes, sem o Lamar Jackson, sem o Joe Burrow. Então, assim, são caras pesados. E eu até acho que se ele tivesse enfrentado um desses 3 ou Josh Allen, eu acho que o Patriots não tinha passado. Assim, o Josh Allen e o Buffalo Bills, eles perderam uma chance de ouro. Uma chance, assim, talvez a maior chance de ganhar um Super Bowl, eles perderam esse ano. Porque, tipo assim, cara, olha quem que estava no caminho deles, pelo amor de Deus. Então, mas é bizarro, como a gente tava comentando aqui antes, né? O Buffalo Bills aí enfrentou o Denver Broncos com o Bo Nix, né? E o Patriots uma semana depois enfrentou sem o Bo Nix, né? Então, o azar também que o Bills deu, né? Se tivesse ali o chaveamento, podia ser que eles enfrentassem esse jogo do Denver Broncos e ganhassem até de forma mais tranquila que o Patriots, né? Porque o jogo contra o Denver Broncos foi aquela interceptação, né? Eles foram até a prorrogação
e teve interceptação ali. Então é bizarro o caminho do Bills como eles estão olhando, né? E eu não sei como é que dá os sentimentos também agora pra eles, né? Porque, caramba, você pega esse time com o time titular e perde, né? E aí você vê o Patriots, que é um time que já é o seu carrasco, né? Há anos, jogando contra o mesmo time quarterback reserva e indo pro Super Bowl. E aí você olha e fala, pô, a gente achou que esse tava livrando desses caras, eles estão voltando de novo e a gente ainda não foi pro Super Bowl. É uma frustração, talvez, o sentimento Sim. deles, né? Vamos ver como é que eles vão voltar pra próxima season, né? Porque o mental, imagina, o jogador do Buffalo Bills, o Josh Allen, assim, que ele viu, né? O Patriots ainda com o Tom Brady olhando ali, e agora de novo. Parece que o filme volta, né? Pra ele. Sim, verdade. E, cara, é isso. Desse jogo não tem muito mais o que dizer. O jogo do segundo tempo ficou assim. Essa questão da neve, que aí é uma coisa também que a gente tava comentando, né? Ah, mas nevou e tal, o jogo ficou ruim e tal, tudo mais. Uns anos atrás, eu não sei se foi, eu acho que foi 2020. Não, minto, foi 2021. Porque foi o ano que o Cincinnati Bengals chegou ao Super Bowl. Teve um jogo divisional que foi Bengals e Bills, né? Joe Burrow contra Josh Allen, que nevou pra caceta em Buffalo. E o Joe Burrow, ele detonou com o jogo. Ele acabou com o jogo. Então, assim, a questão da neve não assim, a questão da neve pesou porque são dois quarterbacks. Um é médio, médio pra bom, vai. O Drake May é um nota 7,5, né? A minha questão eu quero ver o Drake May enfrentando uns times um pouco maiores, entendeu? Pra ver como que ele vai reagir. Tipo assim, ele não enfrentou, por exemplo, o Mahomes, o Joe Burrow, ele não pegou esses caras ainda, entendeu? Porque a tabela dele foi muito de boa. Então, assim, eu quero ele pegando uns caras mais chato, assim, pra ver, tipo assim, cara, como que ele vai realmente reagir. Porque, assim, eu só vi o Drake May detonando contra times médio pra baixo, velho, por causa da tabela deles. O jogo contra o Bills ele até que jogou bem. Mas, entendeu? Mas, assim, foi lá e foi trucidado, né, porque, assim, o primeiro jogo que eles venceram lá em Buffalo, na temporada regular, cara, assim, eu achei que, assim, que é mais ou menos um padrão do Drake May que eu vejo. Se você não matar o jogo contra ele, no final ele vai acabar fazendo uma jogada, um passe legal e vai virar o jogo, vai ganhar o jogo, vai conseguir fazer as coisas, né? Então, assim, que foi que meio que aconteceu, né? O Buffalo Bills meio que ficou demorando para começar a pontuar, quando começou a pontuar já não deu mais tempo. Mas, assim, eu quero ver, a próxima temporada eu quero ver ele enfrentando uns caras maiores para ver como que ele vai reagir. Mas, enfim, só voltando ao ponto aí que eu falei rápido, então, assim, cara, o quarterback também tem essa influência, porque com neve ou sem neve, o Josh Allen e o Joe Burrow detonaram naquele jogo, os dois. E, enfim, e aí desse outro lado, cara, você vê um reserva que é reserva e o Drake May, que é um cara médio. Então, assim, aí fica essa merda de jogo 10-7. Mas, cara, acho que do jogo é isso. Exato, mas aí também só mencionando, eu acabei esquecendo, mas a jogada do Drake May pelo menos acabou o jogo, né? Realmente ele não jogou bem, tava bastante pressionado pela defesa, enfim, tem bastante problema. A neve realmente afetou ele, e ele teve alguns problemas. A defesa do Denver Broncos também, enfim, jogou muito bem, mas ele fez a jogada pelo menos ali que acabou o jogo, né? Naquela corrida que ele teve, inclusive foi dele mesmo, né? Ele inclusive na entrevista falou, né? Confessou. Ele, enfim, teve o play action, ele olhou ali e viu que não tinha ninguém do outro lado, né? Ele só falou, vou correr pro first down. Foi uma decisão bem rápida. E foi isso. Inclusive o Drake May teve um bom jogo ofensivo terrestre, né? Ele foi mais corredor esse jogo, né? Então foi muito assim, né? O jogo travado ali no jogo aéreo. É isso. Bora aí pro próximo. É isso. Que não foi tão travado, né? Esse daqui foi um jogo completamente diferente, né? Parecia até que é um outro esporte às vezes, mas foi isso. Los Angeles Rams 27, Seattle Seahawks 31, né? Desse jogo aqui não tinha adversário assim, talvez pra gente escolher, né? Porque enfim, a gente não quer que nenhum desses ganhe no nosso estádio. Mas é isso, Seattle Seahawks aí indo pro Super Bowl, voltando depois de muito tempo, né? Com o Pete Carroll, e agora enfrentando um time que eles perderam, né, no Super Bowl. Só que um time totalmente diferente, sem o head coach também,
Matt McDonald aí e Sam Darnold, Kenneth Walker aí também jogou bem esse jogo. Ndigba, né? Caramba, que temporada também do Ndigba aí, jogando muito bem. E o que fica aqui de sensação do Rams foi o melhor time talvez da NFL, né, por muito tempo. Mas esses playoffs aí, enfim, eu acho que o time cansou também, né? Porque o jogo contra o Panthers também teve uma dificuldade, contra o Bears quase perdeu, né? Teve aquela jogada do Caleb Williams. E aqui a defesa do Los Angeles deixou de desejar um pouquinho, facilitou o jogo ali pro Sanders. Teve um bom jogo, mas teve um touchdown ali totalmente livre do Ndigba, né? E enfim, tava muito fácil achar o Ndigba também, né? E é isso, né? Eu acho que um jogo aí legal, foi legal de assistir, mas eu queria ter visto um pouquinho melhor aí do Rams, né? Mas infelizmente, eu acho que eles cansaram. Cara, é verdade. Eu, assim, o que eu comentei lá no preview da semana passada é que eu ia torcer pro melhor quarterback. O Stafford é o melhor quarterback desses 4. Pra mim, é o MVP dessa temporada aí. E, cara, assim, perderam de vacilo. A defesa do Rams acho que parece que cansou. O último drive, mano, a defesa tava morta. Assim, os caras não conseguiam fazer mais nada, assim, sabe? Enfim. E assim, e a questão também do Special Team também, né, velho? Os caras doaram um touchdown lá pro Seattle, né? Então, assim, cara, bizarro. Acho que foi no terceiro quarto, se eu não me engano. Então, os caras têm que arrumar essa questão do Special Team, velho. Porque os caras ficar entregando toda hora assim, não dá, né? Você ficar entregando toda hora assim a bola pro adversário, aí não tem como. Mas, no geral, assim, o jogo foi legal. Foi um 31-27, assim, que foi até o final. Eu até achei que o Rams ia conseguir virar esse jogo, mas fazer ali o touchdown ali no final. Acabaram chegando na quarta descida e, cara, assim, teve 2 momentos ali, Heitor, que eu achei que o Stafford dava pra correr, velho. Teve uns 2 momentos ali que eu falei, puta merda, tipo assim, deu uma assim, meio que ficou aberto, dava pra ele ter, tipo, não sei se ele ia chegar a fazer o touchdown, mas talvez chegar ali na linha de 2 jardas, alguma coisa bem mais próxima do que eles chegaram. Né? Antes da quarta descida, eu digo. Antes de chegar nessa quarta descida aí. Que a quarta descida já foi meio que, sei lá, já foi um negócio meio, né, meio bizarro ali. Mas, enfim, cara. Nesse drive aí. Sim. Não deu chance de alguma, mano. Deve falar uma fase que passe milimétrico ele consegue acertar, mas ali não tinha nenhuma janela, né? Então, realmente, bom trabalho do Seattle. E, o Matt McDonald aí, o head coach aí do Seattle, bom trabalho dele aí, né? Inclusive, foi publicado aí um vídeo aí dele antes de começar a temporada. E ele meio que tava prevendo ali uma coisa. Ele falou que era janeiro, tempo chuvoso. O jogo vai ser em janeiro, vai ser na nossa casa, vai estar chuvoso, vai ser ruim pra eles, vai ser bom pra gente, e a gente vai dominar esse time, não vai ser dominante, né? Todo mundo vai ser dominante. Eu acho que é isso que o Seattle tem, essa mentalidade, né? Uma unidade, não tem uma grande estrela. Talvez tenha o Ndigba hoje, né? Mas é um time que a defesa toda, né, é um componente e ela toda, né, é uma unidade toda. E, o Matt McDonald, né? Lá no começo da temporada ter falado isso, né, e tá se realizando agora, mostra ali que o trabalho dele, enfim, a visão que ele teve também sobre o elenco e tudo, né, ele tava muito confiante e fez fazer, né. Caramba, bom trabalho aí dele, né, segundo ano, mas dá pra falar que é primeiro ano, né, porque, cara, que coragem que ele teve, né, de tirar o Jalen Smith, trazer o Sam Darnold, mudar muita coisa, né, no ataque e na defesa também, né, tirar o Metcalf, enfim, trazer a defesa também com as escolhas dele e deu certo. Primeiro ano de quer dizer, segundo ano, né, mas um rebuild já tá, né? Sim, verdade. E é isso, cara, assim, o ponto alto desse time é a defesa, né? A defesa dele é muito forte, é uma defesa que meio que incansável. Você vê que os caras, assim, eles continuam mordendo até o fim, né? Então, é uma vantagem. E se você for ver, cara, a defesa do Seattle, eu acho que tava faltando, eu lembro de uns anos atrás, talvez acho que uns 2 anos atrás, quando eles começaram a trazer uns caras aí, tipo esse acho que é Derek Woolen, começou a trazer uns caras
ali da defesa, da secundária. Uns caras que eu até falava, caramba, se essa secundária encaixar, vai ficar difícil bater esses caras, né? E assim, tinha vários talentos ali, mas acho que tava precisando de um cara muito bom de defesa pra lapidar esses malucos aí e acabar fazendo o que virou, né? Fazendo aí esse time virar o que virou. E, cara, é isso. Só lembrar, né? O Kubiak, né? Inclusive, aí tem pessoal falando aí que pode ser head coach, né? A gente Kubiak, o coordenador ofensivo do Seattle Seahawks, que ele tá fazendo com o Sam Darnold aí, né? Nem o head coach do Vikings conseguiu, né? Conseguiu playoffs, não conseguiu ganhar porque outro playoffs, mas... exato, isso é verdade. Fez um bom trabalho aí. Ele que veio do 49ers, hein? Quer dizer, não do 49ers assim, né? Mas já trabalhou ali com o Shanahan, né? O Shanahan tem bastante... Conhece, né? A família Shanahan tem bastante influência ali com a família Kubiak. Então os dois já se conheciam e já trabalharam juntos. Ele fez um bom trabalho, foi pro New Orleans Saints. Enfim, ninguém dá certo ali no New Orleans Saints hoje em dia. E agora tá no Seattle fazendo um bom trabalho também, né? Sim, verdade. E um outro ponto aqui também, que é muito interessante, que você também comentou, né? Puka Nacua, 165 jardas. Do outro lado, o Smith-Njigba, 153. Então, assim, praticamente 2 caras imparáveis, né? Não importa a defesa que você tenha, cara, parar esses caras aí é muito difícil. Pois é muito difícil. Jogar 2 vezes contra os dois, né? Sim. Coitado do Cardinals. Exato. Cuidado do Cardinals também. Mas, enfim, cara, assim, desse jogo, eu acho que é isso, né? Eu fiquei com aquele sentimento de pena até, né? Porque, tipo assim, cara, é aquilo que você falou no começo aí. O Stafford provavelmente vai ser MVP. Ele teve uma temporada espetacular. O cara que mais lançou touchdowns. Cara, Puka Nacua detonou, assim, vários caras do Rams arrebentaram. A gente já estava até falando aí umas semanas atrás, que talvez, se eles não tivessem vacilado, eles teriam terminado a temporada invicto, né? Porque as 3 derrotas que eles tiveram foi besta, não era para perder. E é bizarro, cara, porque assim, cara, esse time tinha muito mais cara de campeão de Super Bowl do que o Seattle. E foi o Seattle que chegou. Então, assim, eu fiquei com uma certa... mais ou menos com a mesma sensação do Buffalo Bills também. A diferença é que do Buffalo Bills eu fiquei com raiva. Fiquei com raiva deles, né? Porque eles são muito cretinos. Eles perdem umas chances assim inacreditáveis. E isso me irritou bastante aí no jogo que eles perderam ali pro Denver Broncos. Mas enfim, cara, eu preferia ver o Sean McVay ganhando outro Super Bowl, porque é um cara que eu admiro, que eu gosto pra caramba. Eu acho que ele é um cara assim, de mente ofensiva espetacular. É um cara que, ele monta uns ataques assim sensacionais. Assim, cara, o que ele fez, o que ele transformou na rua, assim, é bizarro. É bizarro, é uma coisa muito louca, um cara tipo de 5ª rodada e virar um dos principais da NFL, assim, enfim. Mas enfim, é o que a gente vai assistir aí, Seattle e Patriots. E que merda, né? Tem que torcer por um desses dois aí. E, cara, eu até acho assim, cara, é uma coisa que a gente tava até comentando aqui. Eu acho que o Seattle vai acabar vencendo esse jogo, muito por conta da defesa. O Derrick Lee acho que não vai conseguir fazer nada. E o Sam Darnold, se ele fizer um jogo limpo, como ele fez aí contra o Rams, ele ganha o jogo. E é bizarro imaginar que o Sam Darnold vai ter um anel de Super Bowl e possivelmente o Josh Allen não. O Joe Burrow ainda acredito, porque eu acho que o Joe Burrow não vai ficar o resto da vida dele no Cincinnati Bengals. E eu acho que em algum momento o Joe Burrow vai para uma franquia um pouco melhor, um pouco mais de respeito. E eu acho que o Joe Burrow ainda vai ganhar um anel de Super Bowl. Mas, cara, é bizarro você falar assim, cara. É a mesma coisa também que você vê, tipo assim, outros quarterbacks. Vou dar um exemplo aqui mais conhecido. O Joe Flacco tem um anel de Super Bowl e o Dan Marino não, velho. O que é bizarro. Bizarro você imaginar isso. Pois é. Se você comparar, né? O Dan Marino aí tem um Super Bowl e o Jalen Hurts tem, né? Então... Exatamente. O Jalen Hurts, Joe Flacco tem Super Bowl e o Dan Marino não tem. E o Dan Marino, assim, eu não vi jogar, mas assim, o que a gente vê de estatística,
e relatos de pessoas que viram, muita gente fala que o Dan Marino foi o melhor que jogou, né? Então, assim, questão de braço, de precisão, de leitura, assim, o azar do Dan Marino foi quando ele chegou no Super Bowl, tinha um cara lá chamado Joe Montana que arrebentou com ele. Esse foi o azar dele, né? Pois é, ele não jogou contra o Jalen Hurts, né? Esse é o problema. Exatamente. Quando o Joe Flacco jogou, por exemplo, ele jogou contra o Colin Kaepernick. Então, tem esse fator aí. E pode ser aí do Drake May, né? O Drake May aí pode vencer aí contra o Sandard, ou o Sandard aí pode também, né? Vencer contra o Drake May. Lembrando, Tom Brady, ele jogou o Super Bowl, né? Na segunda temporada também. Tá um pouco se repetindo essa história, né? Era contra o Rams, né? E não agora contra o Seattle Seahawks. Mas também, né? Na segunda temporada dele, ele venceu. O Drake May tá indo aí pro Super Bowl. Eu não lembro contra quem ele jogou. Foi contra Kurt Warner. Foi contra o Kurt Warner, né? Então... Kurt Warner, que é excelente. Que é um cara espetacular também, né? Mas então, assim, aquele negócio da carreira, né? A carreira dele, ele foi free agency, foi tudo, né? Sim. Será que o... Não, é uma coisa muito louca, né? Mas assim, cara, é o que eu falo assim, ó, o que eu acho, tá? O Drake May, ele também tem que aproveitar bem essa chance de ouro, porque nos próximos playoffs, cara, ele vai pegar gente maior. E até mesmo no Super Bowl, eu acho que assim, um Sam Darnold não vai chegar de novo. Os dois quarterbacks que estão aí, eles têm que aproveitar a chance e ganhar. Porque eu acho que esse raio não vai cair 2 vezes no mesmo lugar, não. Pois é. Foi nessa experiência esse raio cair várias vezes, mas pega sempre o Mahomes. Então, sim. Então, é isso. Do jogo é isso. Do Super Bowl a gente vai falar depois, né? Tem ainda muita coisa acontecendo, né? Eles estão indo pra semana agora de preparação, então vai ter muitas notícias aí. Então a gente vai dar um preview depois, mas a gente já falou um pouquinho do Super Bowl, depois a gente vai falar um pouco mais, né, detalhado. Mas é isso, eu acho que vai ser um jogo, né? Pelo menos vai ter o Super Bowl e é isso, é o último jogo. Depois é só em setembro, então vamos ter que assistir, vamos ver ali o show, né? Eu nem lembro mais quem é o show, mas é isso. Vamos... Bad Bunny. Pois o cara acho que cantou música latina aí, Bad Bunny. Reggaeton, um negócio assim. Então, eu também, assim, eu já tinha ouvido falar, na verdade, mas eu não cheguei a ouvir. Eu acho que eu não conheço uma música dele nem nada. Talvez eu já tenha ouvido, mas não sabia que era dele, mas enfim. Então. Mas normalmente é um cara pop, um cara mais conhecido, um cara mais. Que é o que a NFL tenta levar, né? Leva um artista mais conhecido pra poder trazer a atenção pros comerciais que. Os comerciais aí no intervalo do Super Bowl Se ele for lá e fazer as dancinhas dele, enfim, fazer as paradas, vai ser divertido, é isso. É uma performance. Aí. Eu aprendi a gostar. De Super Bowl, normalmente eu não assisto. É a hora que eu tô indo ao banheiro, é a hora que eu tô pegando cerveja, pegando amendoim. Então, tipo, meio que tanto faz. O que eu quero saber mesmo é o jogo e é isso. Exato. Tem alguns shows que teve, né? Do Eminem, do Snoop Dogg foi legal e tal, do Kendrick Lamar, né, que depois teve o dele. Esses foram legais, mas aí é isso, né? É cíclico. Qualquer dia, Justin Bieber está lá e aí meu sonho está realizado. Bom, Boa. Isso. Falando em award e prêmios, né? Prêmios não, né? Super Bowl, mas estrelas a gente tem aí os prêmios, né, da NFL. Tivemos aí as nomeações já e vai ser nomeado aí. Eu acho que a festa vai ser nesse final de semana, né? Ou antes ali do Super Bowl, né? Dia antes do Super Bowl. Mas tem os jogadores aí nomeados. Danilo, você tem a lista aí, né? Tem sim. Bom, vamos lá. Só falando de cada um do prêmio aqui, né? Dos finalistas, digamos que melhores do ano da NFL. Então tem o prêmio de MVP, que é o melhor da temporada, jogador defensivo do ano, ofensivo do ano, calouro ofensivo do ano, que o calouro é o cara que acabou de entrar na liga, né? Primeiro ano dele. Exato. Calouro ofensivo do ano, calouro defensivo do ano, o comeback do ano, que é como se fosse assim. O comeback é como se fosse assim, a volta por cima. A volta por cima do ano. Tipo, alguém que no ano anterior ou se machucou, teve uma lesão grave, ou estava em bar, e aí de repente esse ano arrebentou. Né? E que é um desses prêmios também. O maior exemplo talvez seja o Geno Smith desse prêmio, né? Porque o Geno Smith, por exemplo, quando ele ganhou esse daí, ele era praticamente nada, né? Ele era um reserva e ele
tem um comeback enorme na NFL. Jogou muito bem, classificou o Seattle pro playoffs. Aquilo ali foi um comeback. Até o Baker Mayfield ano passado, acho que ele ganhou, né? Mas foi um comeback também, porque tava sem time nenhum e classificou o time pro playoffs, né? É um jogador desse perfil, né? Que eles vão achar. Exatamente. Tanto é que assim, esse do Geno Smith, cara, foi assim, indiscutível, né? Os outros caras que estavam disputando com ele na época não tinha a menor chance, porque, cara, Geno Smith, tipo, há um ano atrás, a galera nem lembrava que existia o Geno Smith, né, velho? E aí, de repente, no seguinte, ele entra no Seattle e leva o Seattle pros playoffs. Então, assim, cara, e jogando bem até, né? Mas enfim, depois ele voltou meio que pra normalidade, né? E aí foi pro Raiders e virou o que virou, e enfim. Mas seguindo aqui, tem depois do comeback do ano, né? Comeback of the Year. Tem o treinador do ano e o assistente técnico do ano. Que o assistente técnico é coordenador de ataque ou coordenador de defesa. Aí. E aí, vamos começar aqui pelo MVP. Os indicados. Josh Allen, do Buffalo Bills. Trevor Lawrence, do Jaguars. Drake May, do Patriots. Christian McCaffrey, do São Francisco. E o Matthew Stafford, dos Rams. Esses foram os 5 indicados aí. Quem você acha que merece esse MVP, Heitor, da sua opinião? Claramente Trevor Lawrence. Mentira. Matt Stafford, né? Claramente. Pô, que temporada que ele fez, né? 40 TDs, tem passe de costas, passes milimétricos. É uma temporada maluca que ele fez. Toda a história também, né? Ele poderia até ganhar um comeback, porque ele tava machucado, né? Ele não jogou a pré-season nem nada. Enfim, ele voltou, né? Tava ali numa reparação de uma máquina, ele parecia uma máquina do Goku. Voltou inteiro, 39 anos, uma das melhores temporadas pra mim, assim, quando eu lembrar de quarterback, temporadas de quarterback perfeitas, eu vou lembrar dessa. Então, pra mim, Stafford. Cara, é o que a gente comentou aí, né? A cereja do bolo seria ele chegar ao Super Bowl e ganhar. Porque, cara, assim, dos 4 que chegaram é o que mais merecia. E na questão de jogo mesmo. Pra mim é o que mais jogou bem, é o que mais levou o time. Mas, enfim, né? Ele também não carrega o time sozinho nas costas, ele tem que contar com uma defesa decente, que a defesa dos Rams, no geral, sempre foi muito boa. Mas eu acho que deu uma cansada nesses playoffs, deu talvez uma queda de produção ali. E o time especial dos Rams é horroroso, né? Eu acho que dá pra falar que é um dos 5 piores da NFL. Inclusive, o Special Team custou ali 2 derrotas deles, né? Além dessa daí dos playoffs também. O jogo contra o Eagles lá foi, o Special Team lá horroroso, né? Deixando o adversário bloquear, enfim. Mas assim, né? É uma pena o Stafford não chegar no Super Bowl. E, cara, é isso. Meu palpite também é Matthew Stafford. E é isso. Podemos seguir pro próximo? Só não gostei do Bonix não estar nessa lista. Eu acho que ele fez uma temporada legal. Inclusive melhor que a do Trevor Lawrence. Acho que deveria ter sido lembrado. Mas enfim, é a única coisa que eu discordo aí dessa lista. Talvez na falta do Bonix e a presença do Trevor Lawrence ou do Josh Allen também. Embora o Josh Allen jogou bem. Teve algum jogo, ele perdeu o foco. E assim também. O Josh Allen, assim, beleza. É até compreensível ele estar aqui. Mas assim, cara, a temporada do Josh Allen foi abaixo do que ele estava apresentando nos outros anos. O ano que ele foi MVP mesmo, velho. O ano que ele foi MVP, ele, cara, assim, foi espetacular. Ele teve. Acho que foi ele foi o motivo da derrota, né? Então, nomear um cara assim é meio. É que tem horas, parece que o NFL, tipo, tem que colocar 5. E aí, quem vocês colocam aí? Dá o Josh Allen aí, vai. Coloca o Josh Allen aí, vai. Tipo isso. Não dá pra colocar o Mahomes, não dá pra colocar o Lamar, porque os caras foram péssimos, não jogaram todas as partidas também, ficaram um tempo fora. Aí, tipo, quem que sobrou aí? Puta, velho. Põe o Josh Allen aí, vai. Legal ter lembrado do McCaffrey, pelo menos, porque ele foi o melhor do wide receiver e o running back do 49ers aí. O 49ers foi até o final ali pro First Seed. Então foi legal ter lembrado dele, mas realmente o Josh Allen foi automático. E de novo, né? 5 jogador defensivo, né? Bizarro. Bizarro. Bom, jogador defensivo do ano. Will Anderson Jr., do Houston Texans. Nick Bonito, do Denver Broncos. O Myles Garrett, do Cleveland Browns. Aidan Hudson,
Detroit Lions e Micah Parsons dos Packers. Cara, essa aqui eu vou te falar que acho que é uma das, assim, talvez a de técnico seja tão difícil quanto, mas essa de defensivo, puta merda, difícil pra caramba, assim, a minha dúvida. Cara, assim, ó, o Myles Garrett, beleza, ele teve uma temporada espetacular, quebrou o recorde. Exato. Cara, mas assim, o Nick Bonito, cara, ele jogou demais, velho. Ele jogou demais, assim, pro cara, assim... cara, assim, ele chegou e, tipo assim, cara, ele deu, assim, ele é um pilar fortíssimo ali na defesa do Broncos. Então, cara, assim, além, assim, o Will Anderson Jr. também, ele jogou pra caramba, né? Ele, assim, questão de pressionar, de sec mesmo. Claro, não bateu o recorde ficou com mais Garrett, mas esses três aí, caramba, velho. Eu, assim, qualquer um dos três que ganhar, eu vou falar, cara, foi bem escolhido. Mas pra mim tá bem claro que vai ser o Myles Garrett. Não, exatamente, porque é do sec. Eu acho que vai ser ele pela questão dele ter batido o recorde de sec. Mas, cara, se o Nick Bonito também ganhar, cara, bem é merecido. Jogaram realmente muito bem, né? Acho que também o Zach Allen, por ter sido mencionado, jogou bem a temporada também, do Denver Broncos. Ficou faltando alguns safeties, eu acho que teve alguns jogadores do Texas, a secundária do Texas jogou muito bem, poderia ter sido lembrada também, né? O Schingler, viu? O Schingler, por exemplo, né? O safety também, o Lassitier, também jogou muito bem, sim. Enfim. Poderia, mas essa lista tá muito bem preenchida, né? O Micah Parsons tá ali, enfim, daquela lista de Josh Allen também, né? Ele se machucou, não sei porquê também, mas enfim, é bom jogador e tá ali, né? Mas é isso. Sorte deles que o Nick Bosa se machucou na primeira rodada. Boa, bem lembrado, bom ponto. Bom, jogador ofensivo do ano Drake May, quarterback, Christian McCaffrey, running back do São Francisco, o Puka Nacua dos Rams, recebedor dos Rams, o Bijan Robinson do Atlanta Falcons, running back, e o Jackson Smith-Njigba do Seattle. Esse aqui também, cara, é difícil, hein? Porque assim, cara, assim, ó, o McCaffrey, o Nacua e o Smith-Njigba, eles tiveram temporadas assim colossais. E o diferencial do McCaffrey é que ele foi foda recebendo e correndo com a bola. Tipo assim, são dois fundamentos, velho, que ele mandou bem pra caramba. Então essa aqui também é outra que, puta merda. De novo o McCaffrey sendo mencionado aí, vai lembrar, né? O Drake May também agora. Talvez eu acho que o Drake May pode ganhar por ele ser quarterback, né? Então tem essa coisa aí. Então pode ser que ele ganhe, enfim, ele tá na briga do MVP, eu acho que pode ser que se ele ficar em segundo de MVP, ele ganha isso daí. Mas eu, na minha opinião, ali ficaria entre Njigba e McCaffrey. Eu até não iria pro Cup. Eu ficaria entre esses dois, enfim, a temporada dos dois, acho que... O Cup? Não, Nacua, né? O Nacua, né? É o Nacua, na verdade. Eu confundi. Dá pra confundir os dois, que os dois é sempre, né? Mas o Cup joga no Seattle. Mas assim, eu acho que seria eu ficaria entre os dois, né? Eu daria pro McCaffrey por conta disso. Eu também, cara. Mas o Njigba eu aceito numa boa também. Exatamente. Eu também acho que seria merecido se o Njigba recebesse, ou até mesmo um pouco na Nacua. Porque eu acho assim, ó, o Nacua, aquilo que eu comentei aí algumas vezes, a versatilidade dele como recebedor, velho. Porque assim, o Smith-Njigba, beleza, ele é um cara bom ali, corre pra caramba, veloz, corre as rotas. Cara, o Nacua, ele é um cara, assim, na posição dele, é um cara semi-perfeito, né? Porque, basicamente, onde você colocar ele, se você botar uma rota longa, rota slot, botar ele no slot ali pra uma rota mais curta no meio do campo, fazer aquela corrida que ele faz que o Samuel fazia, ele faz com perfeição, assim, ele é muito bom em qualquer uma dessas. Tipo assim, o cara é um canivete suíço como recebedor, então assim, e ele detonou, assim, nesses jogos mais decisivos aí, finais dos Rams, cara, ele não se escondeu, ele sempre jogou pra caramba, ele fez touchdown, ele passou de 100 jardas, então assim, é um cara de muito impacto mesmo. Mas assim, por outro lado também, cara, o McCaffrey, porra, muitas vezes o McCaffrey carregou o piano esse ano, né, velho? Puta merda, mas vários jogos assim que você fala assim, caramba, velho, ainda bem que a gente tem o McCaffrey pra desafogar esse time aí, porque, enfim, ainda mais com a quantidade de lesão que teve esse ano, né? Então, enfim, eu acho que com o McCaffrey também, eu acho que assim, ó, a questão de impacto nos times,
eu acho que o McCaffrey teve mais impacto no São Francisco do que os outros nos times deles. É difícil falar no Indigba, né? Porque se tirar o Indigba também daquele ataque, será? Exatamente. Se tirar também não tem ninguém, né? Ainda que os Rams ali tem Tyrande, que dá uma ajudinha, tem o Davante Adams, mas assim, cara... Eles conseguiram jogar ainda. Então, tem o Atwell, que é mais ou menos, mas ali aparece, né? Então, agora o Indigba... Eu acho que o Indigba, o impacto é muito maior, mas assim, o que o McCaffrey fez também é bizarro, então... Eu ficaria entre os dois. E pra mim é bizarro o Bijan Robson, tá? Tá nessa lista aí. Eu não sei de onde aí. Cara, o que o Bonix fez, velho? Pô, coloca o Bonix aí, pelo menos. Assim, o Bonix poderia estar aqui no lugar do Bijan Robson mesmo, né? Não, isso aí faz sentido, total. Então... Os caras esqueceram do maluco. Ou então, às vezes, os caras também, pode ser que os caras olham e falam assim, mano, o Bonix aí, o Bonix é o Sean Payton. Então, talvez os caras não dão tanto valor. Que no fundo, cara, assim, eu acho que, não sei, assim, o Bonix, ele não me brilha os olhos. É isso, tipo assim, eu vendo o Bonix jogar, tipo, eu acho ele um cara comum e um cara que, a hora que ele sair de baixo de um head coach do nível do Sean Payton, talvez ele não renda tanto assim, mas enfim, eu acho que ele merecia estar aqui no lugar do Bijan Robson, sim, eu concordo. Eu acho que, mas lembrando aí outros running backs também, né? O Gibbs, eu acho que jogou melhor que o Bijan Robson, por exemplo, nem foi mencionado, né? O Dalvin Cook, por exemplo, né? Que tem uma boa temporada também, não foi mencionado. Acho que o Bijan Robson... O James Cook, né? O James Cook, o David Cook. O Dalvin é o irmão. Mas sim, né? Eu acho que só o Bijan Robson aí, nessa lista, eu acho que... Ele jogou bem, mas foram alguns jogos, né? Foram tantos. Sim. É isso. Sim. Não provavelmente vai ganhar e quem também estaria não ia ganhar. Exato. Bom, seguindo. Calor ofensivo do ano. Essa daí é uma lista legal. Cara, Jackson Dart, quarterback do Giants. O que esse cara tá fazendo aqui, velho? De verdade. É porque, é isso que eu ia falar. Ofensivamente, né? Esse draft não foi tão bom, né? Não teve tanto jogo. Não, pelo amor de Deus, não, mas horrível, né? É assim, eu também não consegui pensar num cara melhor pra entrar no lugar dele aqui, mas pelo amor de Deus, né? O Jackson Dart, assim, porra. Pelo amor de Deus, né? E aí os próximos. Hã? Ken Ward, talvez? Tá na lista? Não, você já achou. Não, Ken Ward não tá na lista, mas ele já jogou melhor que o Jackson Dart. Caramba, não, isso aí. Já achou um nome excelente, melhor que o Jackson Dart. De quarterback ele foi o melhor. Sim, exato. E aí, seguindo a lista aqui, Jackson Dart, é que eu tinha que externar minha frustração com esse cara aqui antes de falar os outros, tá? Jackson Dart, Emeka Egbuka, dos Bucks. Um bom começo de temporada, né? Se tivesse... Teve um bom começo, depois diminuindo muito. O Tre'Von Henderson, running back do Patriots, até que justo, ele jogou bem mesmo. O Teteroa Macmillan, o recebedor do Panthers, que foi espetacular. E o último, o Tyler Schauf, do quarterback do Saints. Pra mim esse foi surpresa, mas eu achei justo, porque, cara, ele encaixou legal ali no Saints, velho. Eu até achei ele um pouco melhor ali que, principalmente nesse final de temporada do Saints, né? Parecia que a temporada já tinha ido pro saco, e realmente tinha, né? Porque eles não iam conseguir fazer mais nada. Cara, o Saints foi lá e atrapalhou a vida do Panthers e do Bucks, né? E o Tyler Schauf, ele jogou bem. Ele fez umas partidas bem legais, assim. Eu até acho que ele merece ser o titular ano que vem do Saints, né? Vamos ver como vai ser o segundo ano dele. Mas, assim, de calor ofensivo do ano, são esses caras. E pra mim, o McMillan vai ganhar com uma certa facilidade aí do Panthers, porque, cara, o cara detonou, né? O McMillan pra mim foi o melhor mesmo, né? Toda temporada ele parecia que era o LSV1 há anos do Panthers. Exato. Então, pra mim é bem claro isso daí. E merecido pra mim. Né? E eu fico tentando lembrar aqui alguns nomes, né? Teve o Loveland, por exemplo, de Tyrant, mas não jogou tão bem assim, né? Não foi tão regular. Os Tyrants também dessa classe, teve uns que se machucaram, né? O Warren, ele é segundo ano, né, dele, né? O do Tyrant do Colts. Então, isso. Eu já é o segundo ano dele. Então, tem alguns caras que, assim, eu acho que o primeiro ano ele não apareceu tanto. E aí, quando ele apareceu, a gente vai olhar e falar, é o segundo ano dele. Tipo, ele não pode mais entrar nesse coisa, né? Exato. Mas é isso, acho que o McMillan realmente merece. Foi muito
muito bem. Sim. Inclusive o Smith Njigba também é o quê? O segundo ano dele? Não, o Njigba já é o terceiro ou quarto. O terceiro? É. Ah, tá. É que eu não lembro muito dele antes, na verdade. Mas, enfim. Me lembrava. Bom, seguindo aqui. Calouro defensivo do ano. Abdul Carter, do Giants. Tá. Nick Emanuori, do Seattle. Jogou O James... Jogou muito. James Pierce Jr., do Atlanta Falcons. Carson Schwenzinger, do Browns, né? Schwenzinger, dos Browns, exatamente. Bom, E Xavier Watts, do safety do Atlanta Falcons. Cara, desse daqui, pra falar, sendo bem franco com você, que eu realmente prestei atenção, foi só o Emanuori. E o linebacker dos Browns, eu só comecei a olhar um pouco mais quando surgiu meio que, tipo assim, alguns comentários de que ele poderia ser o calouro defensivo do ano. Porque até então, cara, assim, eu não esses outros caras aqui, até mesmo o Abdul Carter, que foi escolhido numa escolha alta de draft, eu não observei muito esse ano. Esse aqui é um prêmio que, cara, eu não tenho muita opinião sobre isso. Eu acho que o Carson é o melhor mesmo, né? O Emmanuel Ineuria, agora eu não lembro. Ele se machucou, né? Nick Emanuori, Ele se machucou, né? Então ele não jogou a temporada inteira. Eu acho que quem merece mesmo é o Carson Schweinsteiger. Vou chamar ele assim agora. Schweinsteiger. O Carson Schweinsteiger. Ele merece, eu acho que ele jogou muito bem ali na defesa. Fez um bom papel. A defesa do Browns não era o problema das derrotas, era o ataque. Então, eu acho que merece. Vamos usar uma coisa pro Browns aí. Duas coisas, né? Talvez aí a defesa. A defesa pode ser bem premiada do Browns e merece. Tipo, que aquele ataque fez ali com eles, coitados. Sim, exato. Isso. E, bom, seguindo aqui, o comeback, né? A volta por cima do ano. Cara, esse aqui foi, pra mim, é o mais bizarro, as indicações disso aqui, tá? Não pelos jogadores, mas o que exatamente define isso daí, tá? Então vamos lá. Stefon Diggs, do Patriots, recebedor. O Aiden Hudson, do Detroit Lions. O Trevor Lawrence. O Christian McCaffrey. E o Dak Prescott. Vamos entrar em cada um deles. Stefon Diggs, por que ele tá aqui? Eu imagino que seja porque ele estava desaparecido. Ele nunca mais tinha jogado nada em lugar nenhum. E deve ser por isso, e aí de repente ele apareceu no Patriots. Mas ainda assim eu não achei uma temporada espetacular dele. Ele foi ali em alguns momentos chaves, mandou bem. Mas, cara, assim, eu não acho que ele tenha sido o principal recebedor. Nem nada, assim, não entendi porque. O Bolter jogou mais que ele. E assim, cara, por que o Stefon Diggs tá aqui? Não sei. Você tem uma explicação pra isso? Não, eu não tenho outra. Não tem outro jogador, talvez, que eles colocaram. O Dak, é incrível que o Dak Prescott sempre tá dando comeback, né? Porque tá sempre aí. A gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. O Aiden Hudson. Aí você vê assim, ó, Aiden Hudson. Por quê? Será que deve ser porque ele quebrou a perna? Sim, quando ele tava falando, eu tava confundindo com o do Raiders, o defensive end do Raiders, agora esqueci o nome dele. Tá. Mas o Aiden Hudson, o Aiden Hudson ele voltou de uma lesão, mas ele não jogou tão bem assim, né? Não foi um cara. Exatamente, ele não foi espetacular como ele costumava ser. Entendeu? Beleza, ele quebrou a perna lá no meio, quebrou a canela no meio, beleza, mas, cara, assim. O que foi? Né? Talvez é estranho, mas agora pensando, o Aaron Rodgers não foi? Então, exatamente, o Aaron Rodgers até poderia ter ido também. E assim, ó, Trevor Lawrence. Por que ele tá aqui? Porque ele levou o time pra ele pros playoffs de volta? Mas o Trevor Lawrence foi meio que um comeback. Era um comeback do mediano pro bom, né? Isso. Foi isso. Christian McCaffrey. Por que o McCaffrey tá aqui? Ele não se machucou na temporada passada, ele vem jogando bem nos últimos anos. Mas ele se lesionou na temporada passada, ele não jogou tantos jogos, né? Mas realmente, talvez não foi um comeback ali dele, né? Não é tipo do Bolsa, por exemplo, do ano que vem. Mas Sim, exato. Talvez não tenha nenhum jogador também.
Então, exatamente. Eu acho que assim, os caras, tipo assim, na falta da galera, foi pegando esses caras aqui. Porque, mano, o Dak Prescott, por que o Prescott tá aqui? Não, o Prescott todo ano aí, pô. Todo ano ele tá voltando. Eu não sei de onde ele tá Tem que ter alguém de Dallas. É isso. Tem que ter alguém do Dallas, eu acho que é isso. Os caras olham assim, a gente tem que botar alguém do Dallas aqui. Cara, põe o quarterback, então, põe o Prescott lá. Porque, cara, o Prescott, assim, é todo ano a mesma coisa. Todo ano ele morre na praia. Quando morre na praia, ele vai pros playoffs e tem um jogo sofrível, que geralmente é eliminado, ou por São Francisco, ou pelos Eagles, por alguém que é melhor que ele sempre. E aí, tipo assim, cara, por que ele está aqui? Comeback do quê? Pois é. Ele é o fator do comeback dele, às vezes, porque ele que pede a grana e fode o time todo, né, no roster. Deve ser. Eu não sei, realmente, o Dak Prescott já é a terceira vez já. Eu já vi o Dak Prescott ganhando esse prêmio muitas vezes, né, é bizarro. Tá voltando da onde, né? Quando é que ele vai parar de voltar, né, também. Mas exatamente, talvez não tivemos um grande nome para pensar, né. Talvez o Bryce Young. Por que o Bryce Young não foi mencionado? Então, exatamente, o Bryce Young poderia ser também, porque ele teve um primeiro ano bem abaixo, bem ruim, e no segundo, cara... ele talvez é o maior comeback. Talvez o Bryce Young seja, né? Para pensar agora... Assim, pelo menos olhando a lista, eu acho que o Bryce Young é o melhor nome que o 5. O Caleb Williams também talvez seja o melhor nome, porque ele tem um comeback, né? Ele tava mal na temporada passada e foi playoffs. Então, cara, mas o Bryce Young ainda foi pior ainda, eu acho. Sim, com certeza. Porque assim, o Caleb Williams assim, o Caleb Williams assim, ó, ele não teve um ano horroroso igual o Bryce Young. O Bryce Young, tipo, o primeiro ano dele lá, ou no ano passado, enfim, não sei se foi o primeiro. Ele quase foi pro cara, tipo assim, eu pegava, olhava e falava assim, mano, esse cara, assim, ele nem sabe que ele tá na NFL. Porque o cara era apático completamente dentro de campo. Você lembra que eu falava isso pra você, tipo, a gente conversava e falava, mano, o Bryce Young, ele precisa tomar uma injeção de adrenalina antes de entrar em campo. Porque, mano, o cara parece que tá, assim, tipo, jogando com os familiares dele no final de semana. Tá ligado? Tipo, mano, sabe? É muito, muito apático. E, de repente, cara, esse ano, o David Canales lá, reviveu o cara, né? Eu acho que o Bryce Young seria o comeback. Agora, pra pensar, eu tava procurando aqui alguns jogadores. O Bryce Young, nessa lista, ele seria o favorito pra mim. Ele não tá, né? Sim, pra mim também. Bom nome. Talvez seja. Mas é isso. É isso. Das coisas. Seguindo aqui, só falta mais duas categorias. Treinador do ano: Liam Cohen, do Jaguars. Tá. Ben Johnson, dos Bears. Mike McDonald, do Seattle. Kyle Shanahan, do São Francisco. E Mike Vrabel, dos Patriots. Cara, dava pra dar, assim... Vamos dividir esse prêmio em 5, velho. Dá pra dar pra todos. Mano, todos merecem, velho. Todos merecem, assim, com tranquilidade. Você pode... Eu não vou ficar surpreso com qualquer um desses 5. Exatamente. Você pode criar argumentos pra qualquer um. Ian Cohen aí, bom trabalho no Jacksonville Jaguars, né? Foi pro playoffs, jogando bem. Conseguiu aí colocar o Trevor Lawrence, por exemplo, que nem era mencionado na lista de prêmios aí, então ele fez um bom trabalho no Jaguars. O Kyle Shanahan, que ele fez, né? Pegou um time aí sem quarterback, né? Com várias lesões e conseguiu levar aí pra aí. O McDonald a gente já vem falando aqui, né? O trabalho que ele fez. Seattle, o Vrabel, a gente não precisa nem falar, né? E qual é o outro? Ben Johnson. E o Ben Johnson. O cara reviveu o Chicago, né? Só eu. Chicago nos últimos, sei lá. Apesar que o Chicago chegou no Super Bowl, acho que em 2009, eu acho. 2008 e 2009. Mas assim, cara, o Chicago tava uns 10, 15 anos ali assim, no esgoto. A draga, não, com a cara no esgoto, assim. Já tentou, e de repente... pegar a estrela. Lembra quando eles fizeram aquela defesa monstruosa, né? Mesmo assim não foram bem. Sim. Porque tinha o Trubisky de quarterback. Tinha o Trubisky, exatamente, né? Pô, pelo amor de Deus. Pois é. Mas... Esse cara ainda disputar nos playoffs, né? Exato. Mas agora, com o Ben Johnson aí, enfim, ele se encaixou. Realmente, o 5, esse daí vai ser muito difícil. Pode dar pro 5. Mas eu acho que se escolher um, eu vou Mark Vrabel. Primeiro ano, pegou um time ali que tava bem mal, né? Segunda escolha, terceira escolha, já indo pro Super Bowl. É bizarro, né? Mas aí, essa lista ainda não tem por exemplo, o DeMeco Ryans. Não tem o Shane McVay. Caralho, o Shane McVay não tá. Mano,
Pois é, essa lista aí tinha muito. Cara, assim, esse ano de técnico, cara, muito técnico foda esse ano, velho. Muito técnico, assim, tipo, e muito cara surpreendente, porque de verdade, eu não esperava que o cara do Jaguars estivesse aqui, que ele tivesse feito um trabalho tão bom no Jaguars, velho. De verdade, assim, tipo, eu nem sabia da existência desse cara também, não lembrava dele na NFL nem nada, até ele entrar no Jaguars. E de repente o cara, pô, reviveu a franquia lá. Pois é. Já tinha feito um bom trabalho com Baker Mayfield e agora com Trevor Lawrence. Yeah. Agora chegamos aqui no último. Esse aqui tem crítica. Vamos lá, assistente técnico do ano. Vic Fangio, do Eagles, coordenador de defesa do Eagles. Tá. Brian Flores, dos Vikings, coordenador de defesa. Tá. O Vance Joseph, dos Broncos, coordenador de defesa. O Clint Kubiak, coordenador de ataque do Seattle. Tá. E por último, Josh McDaniels, coordenador de ataque do Patriots. Heitor, cadê o Saleh? Eu tava esperando esse nome. Porque pra mim é o favorito. Né? Sendo do Saleh. Assim, na boa, assim. O que o Vic Fangio tá fazendo aqui? Não sei. Deve ter sido indicado pela história. Porque o Eagles não teve uma temporada assim. A defesa teve bons momentos, mas teve umas boas quedas. Mas tava jogando titular. Assim, o Brian Flores, cara, apesar do Vikings ter ido mal, a defesa do Vikings. Exatamente, ele fez um trabalho legal. A defesa do Vikings liderou em vários quesitos, inclusive num dos quesitos que eu tinha pesquisado aqui umas semanas atrás, que era o time que mais pressiona o quarterback sem mandar blitz. A do Vikings era a número 1, né? Então, assim, a porcentagem acho que estava em 53%, 57% de efetividade. Então, assim, é um cara que faz um trabalho decente há muitos anos, há muito tempo. Brian Flores sempre é um cara que monta defesas muito boas. O Vance Joseph, sim, beleza, a defesa dos Broncos é forte mesmo. E assim, cara, o Clint Kubiak também tá certo aqui, porque basicamente. Então, exatamente, cara, e assim, ele meio que conseguiu construir uma coisa legal ali, um ataque legal ali pro Sam Darnold. Cara, o McDaniels, beleza, vai, não sei. Mas, cara, o Robert Saleh, pra mim, tá acima desses caras todos, velho, de verdade. A temporada do Saleh, vamos lembrar, né? Ele pegou o time reserva, ele tava com linebacker, terceiro ou quarto linebacker, né, montando. Então ele sempre tinha que ir ali treinar, enfim, ensinar coisa. E a defesa ali, por mais que não teve uma performance tão grande assim, pô, pelo menos era uma defesa que tava ali sempre no jogo, né? E não era uma defesa que, tipo, tava bagunçada, né? Não parecia que era uma defesa que era reserva, né? Muitas das vezes. Sem pass rush, né? Sem safety. Sem metade do time, velho. Exato. Meu, ele pegou um catadão e ele conseguiu montar uma defesa forte que eliminou o Eagles nos playoffs, né? E, enfim, olha a campanha sobre o teve com o Saleh, velho. Pelo amor de Deus. Pois é. Também acho que o Saleh poderia ser mencionado e pra mim, se fosse mencionado, ganhar. O mínimo, né? Mencionado, mas é isso. É isso, né? A lista acabou, né? Dos prêmios, né? Sim, acabou. A lista é só essa daí. É isso. Os nomeados aí. Mas a gente deu um preview aí de alguns, né? É sempre polêmico, né? E aí, aproveitando aí, já trazendo notícia aí do Hall da Fama também, né? Já teve uma notícia já polêmica. Parece aí que pro pessoal aí do Hall da Fama, né? Pros executivos aí que escolhem a carreira, o perfil do currículo do Bill Belichick não é o suficiente para que ele seja aí um Hall da Fama primeira vez, né? Bizarro, um cara aí que ganhou 6 Super Bowls, se você comparar com qualquer head coach que foi até a primeira, né? O John Madden, por exemplo, ele foi, né? Primeira também, né? Assim, no primeiro ano já foi pro Hall da Fama. Se você comparar, por exemplo, com ele, o Bill Belichick ganha de todos os head coaches. Então, era algo assim, esse ano era algo especial para premiar o melhor head coach, talvez aí da história da NFL, né? E talvez até um melhor head coach da história da humanidade, não sei como é que pode ser. Só do fato de ele ter draftado, né? Ele como general manager, ter draftado o Tom Brady na 6ª rodada, ter trabalhado ele, né? Qualquer especialidade de coach, o Bill Belichick talvez seja o melhor. Ele foi um bom QB coach pro Tom Brady, ele já confirmou. Já foi bom QB coach para wide receiver. Tem um wide receiver, já falou muito isso, né? O Randy Moss, né, um dos melhores wide receivers
já elogiou muito ele. Defesa, special teams, ele ganhou 6 Super Bowls, né? Enfim, montou uma franquia enorme e não foi nomeado por conta da cena enfim, o argumento aí do Spygate, né? Vamos ver aí se essa regra também vai ser pro Tom Brady também, né? Porque o Tom Brady também fez parte desse Spygate. Mas já foi, né? Um episódio aí que eles já foram penalizados bem duros, até com pique de draft e tudo. Então eu acho que assim, né? Essa história já foi, e a história dele na NFL como um todo deveria ser respeitada, e esse pessoal aí que enfim, vota, né, no Hall da Fama e nem estão no Hall da Fama, nem fazem parte, nem jogaram, ter esse ego de tipo, não votar. Porque eu queria muito saber assim, por que você não votou no Bill Belichick pro Hall da Fama? Um motivo assim, né? Não tem assim, mas enfim, eu assim, fico um pouco por conta dessa história, né, que poderia ter no NFL um especial pra isso. Enfim, seria muito bom, né, ter o Bill Belichick ali sendo lembrado até na cerimônia, né, desse Super Bowl. Provavelmente ano que vem ele vai ser, mas aí já perde um pouco da mágica, né, mas é isso, né, aconteceu. E fica essa minha opinião, né, pô, quem votou contra já deveria sair fora, né, porque se você votou contra, esse é o teste. Se você votou contra o Belichick, você nem sabe como é que você tá votando isso, tipo, né, qual é o seu critério? Sim, é bizarro, né, é bizarro, assim, assim, de certa forma, assim, só explicando rapidamente, né, ao longo dos anos aí, o Patriots esteve envolvido em alguns escândalos, né? Teve esse do Spygate. O Spygate, se eu não me engano, foi de espionagem acho que foi do Super Bowl 2003 ou 2004. Não, eles estavam gravando, acho que treinos, né? Do adversário, né? Dos adversários, né? Isso realmente estava acontecendo, então... teve esse lance, teve o Deflategate, que o Deflategate eu lembro, foi o de 2000... Na verdade foi na final da conferência de 2014, que foi o Patriots e Colts. Isso, que foi assim, foi um jogo que ia levar pra caramba lá em Foxborough, na casa dos Patriots. E aí, o que aconteceu? Tem um lance lá da NFL, que a bola ela tem que ter uma certa calibragem, né? E aí, o que aconteceu? E aí, os caras fizeram lá e tudo mais. E aí, depois, os caras acho que fazem uma medição antes e depois. E acho que depois do jogo, não sei quais os períodos, mas os caras viram que a bola estava um pouco mais murcha, né? E uma bola um pouco mais murcha, numa temperatura negativa, tipo, nem lembro, devia estar tipo menos 10, menos 15, um negócio assim, que eles foram jogar. E assim, e as bolas do Patriots estavam um pouquinho mais murcha, né? E assim, claro, a olho nu é imperceptível, mas quando a questão assim do recebedor, quando ele vai receber, fica um pouco mais fácil de receber a bola, né? Com ela com a calibragem um pouquinho menor. E aí foi um escândalo na época e tal, tudo mais, né? E assim, o jogo foi uma surra, né? Assim, o Patriots acho que meteu uns 37 no... O Andrew Luck não teve muita chance aquele dia, né? E aí, enfim, os caras... E aí teve esse escândalo também. Então, assim, o Patriots já teve envolvido nos 3 ou 4 escândalos aí, né? Enfim. E, cara, é isso. Mas, assim, também não, eu acho que, assim, pelo que o Belichick fez, não justifica, né? Pelo que ele fez, assim, de história dele, de as conquistas e tudo mais, né? Antes de ganhar os 6 Super Bowls com o Patriots como head coach, ele já tinha ganho com o Giants também, né, coordenador de defesa lá na década de 90, no Super Bowl lá contra o Buffalo Bills. E o Bill Belichick, ele é um dos caras, um dos precursores desse modelo de defesa Nickelback, né, que a defesa onde, assim, são caras mais híbridos, defesa um pouco mais leve, um pouco mais rápida, né, sem ser aqueles linebackers tão pesadão, né. Enfim, num outro episódio dá pra gente entrar nesse detalhe aí, que é uma história muito, muito legal, que eu vi num documentário do Buffalo Bills, quando eles perderam, o Buffalo Bills na década de 90 perdeu 4 Super Bowls seguidos. Eles chegaram 4 anos seguidos, de 90 a 93, e eles perderam seguidos. E num dessas derrotas aí foi pro Giants, que o Bill Belichick era o coordenador de defesa. E, enfim, deixa para um outro episódio essa história, que é bem legal. Mas, enfim, resumindo, eu acho que o Belichick também merecia entrar aí de primeiro no Hall da Fama, porque ele realmente é um ícone, né? Exato, né? A gente não pode... Eu praticamente
teve muito tempo ali. Eu aprendi a admirar ele, né? Mas teve muito ali por conta de dele sempre estar ganhando, né? Odiar, mas assim, é um cara que, pô, todo mundo tinha medo, né? Todo mundo, inclusive, né, quando saiu essa notícia, a NFL inteira, né? Pô, até o Shanahan que tá, o Mike Shanahan, né, que tá pra ir pra essa Hall da Fama, falou, né, que é um absurdo e todo mundo, né, concordou. Então foi uma unanimidade, né, dentro da NFL, esse absurdo, porque é realmente, né, o melhor head coach em questão de história da NFL, montou uma dinastia, draftou, né, o melhor quarterback da história, foi um dos melhores coordenadores defensivos do Giants, né, teve o Tomlinson, né, como um jogador ali para eles, foi um GM muito bom, né, e essa questão do salary cap, por exemplo, ele foi um dos caras aí também que conseguiu gerir melhor, né, até por isso que a dinastia dele sempre teve, era um time que o Patriots era um dos times que menos gastava, né, na era dele, ainda deve continuar, né, em questão de salário mesmo, né, ele sempre foi muito organizado em questão de salários e tudo, salary cap, ele foi tudo isso, e ganhou os 8 Super Bowls, né, e tem muito aí cara que vai ser nomeado aí, enfim, e já está dentro do Hall da Fama que não fez nem metade, então assim, fica esse gosto, né, tipo, só esse erro, né, já é o bastante, né, o cara acertou tantas vezes, é isso, acontece, vamos ver aí, pode ser que tá tão grande essa notícia, né, pode ser que eles revertam, tomaram, porque tipo, pô, ele merece, mas já é um fato triste só desse episódio acontecer, e vamos rever, né, esses caras aí que votam aí, já tá há muito tempo aí já, e vai acontecer outras coisas aí, porque o Aaron Rodgers, a única questão também é isso, né, até mesmo o Aaron Rodgers tem muito inimigos na mídia, e o Bill Belichick também tem isso, né, o Bill Belichick sempre com a mídia, sempre foi seco, né, não quis muito responder, teve até um episódio, por exemplo, que perguntavam toda vez sobre um jogo, né, do passado, e ele não respondia, né, contra o jogo do Bengals, né, então ele nunca teve uma boa comunicação aí com a mídia, e enfim, são esses caras que votam, né, aí, então é isso, né, é o ego que acabou. Bom, eu acho que é isso então, né, ficamos aí com essa notícia aí do Belichick, provavelmente ano que vem vamos ver se ele vai, né, pra Hall da Fama, mas ele tem que estar nessa lista. É isso, só comentar esse episódio e bola pra frente aí também. Acabou o episódio, né, Danilo? Já falamos aí do que aconteceu aí pro Super Bowl, né, e esse episódio, também temos um preview aí, né, legal aí de quem fez bem nessa temporada, né, os nomes aí, e os prêmios. E é isso, bora aí pro Super Bowl agora, né? É isso aí. Semana que vem a gente vai gravar um episódio legal aí sobre o Super Bowl. E é isso, cara. Vamos ver o que vai dar aí. E estamos quase fechando a temporada, hein? Falta só um jogo agora. Pois é, depois é só setembro, que doideira. É isso, né? Tá acabando. E aqui também. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.